É possível emagrecer comendo aquele pãozinho quentinho, gostoso de todo o café da manhã do povo brasileiro? Estamos aqui com a doutora nutróloga Larissa Andrade. É possível, doutora? É possível. Olha só. Você acredita? Eu não acreditava, mas agora já estou acreditando. Conta pra nós. Você não precisa tirar o seu pão de todo dia, a não ser que você tenha alguma sensibilidade ao glúten. Ah, sim. Ele não é o vilão como todo mundo prega aí, principalmente na internet. Um pãozinho tem 120 calorias, 150 calorias. Ele não vai ser tão calórico ao ponto de passar a quantidade de calorias que você precisa para ter um déficit calórico no dia. Até porque, estatisticamente falando, a média mais ou menos a gente vê nas embalagens, né? Que é 2.000 calorias por dia, mais ou menos uma pessoa normal. Ou seja, não dá, praticamente dá 6, 7% da caloria do dia, então, esse pãozinho. Então, realmente não tem muita significância. O problema é o exagero, seria isso? O problema é o exagero e eu te falo que o pior é o que você coloca dentro. Ah, a Nutella, principalmente. A Nutella. Nutella. Excesso da manteiga ou da margarina, colocar muito queijo. Então, o que você colocar dentro, colocar ali maionese, ketchup, isso vai fazer com que um pão de 125 calorias, ele pode ir ali para 500 calorias numa refeição. Caramba, olha só. E você, muitas das vezes, você para de comer aquilo que você ama, talvez tenha aquela refeição social, tirando algo, mas você não tá vendo o que você tá colocando junto. E o problema, às vezes, a gente sabe que tem um nível de açúcar, né? Mas esses elementos aí, você falou, esses alimentos, eles são bem maiores. O problema seria o açúcar para esses alimentos ou seria gordura? O que tem por trás desses alimentos? Vai ser a associação deles. Tanto a questão da gordura, a questão, assim, se colocar uma fonte de proteína, melhor ainda, porque vai nos trazer mais saciedade. E o que é o vilão tanto que todo mundo fala do pão, igual você disse do carboidrato, porque um carboidrato, se você ingere ele sozinho, então só um pão com pão, ele não vai te trazer saciedade. É verdade. Porque a absorção, a digestão é muito rápida. Então, quando você associa um pão com ovo ou um pão com queijo, ele vai trazer mais saciedade porque não vai fazer tanto pico de glicemia e insulina. Então, não vai ficar tanto aumentando o seu colesterol, seu triglicéridos, mesmo ali tendo carboidrato. Então, sempre é bom fazer essas escolhas, mas não pode ter o excesso. Por isso que eu falo, a gente pode comer de tudo, mas não tudo de tudo. Não é necessário a gente tirar tudo da nossa refeição. Senão a gente vai ficar ali com a mentalidade de dieta. Assim, será quando isso acabar eu vou voltar lá para os meus hábitos antigos? Ou seja, cria uma ansiedade, de certa forma, né? Essa questão de restrição alimentar. Com toda certeza. E toda restrição gera uma compulsão. E se a sua dieta tem data para acabar, o seu resultado também terá. Então vai durar pouco tempo. É verdade, porque você vai conseguir fazer por 2, 3 meses, depois vai vir aquela vontade louca de querer comer aquele alimento. Então, é bem interessante isso. Então tem a ver mais com a qualidade do que você coloca com esse pãozinho do que simplesmente o pão em si, né? Porque o pãozinho você pode comer, mas pensando nessa questão da proteína, e a gente sabe que os alimentos hoje são muito industrializados. Esses alimentos que são condimentados, principalmente presunto hoje, a gente compra ele... praticamente são processados, né, esses alimentos. Como fica essa questão? Porque o correto seria comer alimentos naturais, né? Mas como substituir isso hoje? Porque a comida está chegando muito rápido, né, na sociedade de hoje. E antigamente a gente tinha aquela comida que era fabricada praticamente dentro de casa, né? Como que está isso hoje na população brasileira? Na verdade, cada vez mais a população está comendo só alimentos embalados e que, na verdade, não são nem alimentos, são produtos alimentícios. E cada vez a gente vai ficar adoecendo mais por estar terceirizando. Aquilo não vai estar rico nutricionalmente. E, igual você falou, antigamente as pessoas comiam mais comida. Então, a gente sempre tem que ter em mente descascar mais, desembalar menos. Enquanto a gente está desembalando, a gente está comprando doença. E aí, o que eu te sugiro de associar uma proteína ali no café da manhã? Inclusive, tem um estudo que fala que quando você ingere um café da manhã mais proteico, à noite você vai comer menos. Então, muitas das vezes à noite você está com fome, está tendo aquele desejo de ficar comendo besteira, mas é porque no café da manhã você não colocou uma fonte de proteína. Ah, que legal. E quais são as fontes de proteína? Um queijo,
ou um ovo, ou você pode colocar um iogurte proteico, um whey protein. Então, associar vai te dar mais saciedade, vai fazer acelerar mais seu metabolismo e à noite você não vai ter aquela loucura de querer comer muita besteira. De chegar ansioso, né, para comer aquele pratão, né, que a gente fala, né? É bem interessante você falar isso, porque eu tenho o costume de manhã fazer omelete ou ovo mexido. Muito bom. Omelete com vitamina de abacate. Muito com bom. leite, eu gosto. Eu acho que essa associação é boa, né, para dar saciedade boa. e também ter gordura boa, que é o que o abacate traz, não é isso? Gordura boa, tanto do abacate quanto a gordura boa do ovo. E você também tem a fonte de proteína do ovo e tem a fonte de proteína do leite. Isso. Então, é uma refeição que eu toda certeza te traz saciedade. É verdade, porque às vezes eu fico até... Eu sei que tem aquela questão dos intervalos, alguns profissionais falam, come de 3 em 3 horas, mas não é comer qualquer coisa, né? É comer com qualidade. E eu percebo que às vezes quando eu tomo uma vitamina desse tipo de manhã, dá uma saciedade até na hora do almoço, sem dar aquela compulsão de querer comer bastante. E isso que é interessante, acho que é só para deixar essa nota aí que eu achei bem bacana. E o que você recomenda, além desses alimentos de manhã, de fonte de proteína, qual que seria a quantidade de pão que deveria se comer de manhã cedo? Como a gente estava falando de pão, qual seria a quantidade ideal por dia? Na verdade, não vai ter uma quantidade ideal, mas se você come um pão ali no café da manhã, assim, ou um pão francês, ou você coloca 2 fatias de pão integral, um pão de forma, e se você consumir isso à tarde, ainda pode ser ok. Mas se você quer emagrecer, ou também, se você tá com pré-diabetes ou diabetes, aí a gente ficar ali só em uma porção por dia. Um pão ou uma fatia e meia do pão integral. Dessa questão do fracionamento, é correto fazer esse fracionamento ou você tem que definir essa estrutura alimentar para cada tipo de pessoa? Ela é personalizada ou ela tem uma regra? Não, ela é personalizada. Porque assim, qual é a melhor dieta? Qual dieta que eu vou emagrecer? Aquela que você consegue manter. Então, tem perfil alimentar que a pessoa vai ter que comer a cada 3 horas. Tem perfil alimentar que vai ter que comer 2 refeições por dia, ou talvez o jejum é muito bom. Então, na verdade, vai ser do comportamento alimentar. Se é o padrão beliscador, ou se é o compulsivo, ou o compulsivo noturno, ou o perfil ansioso. Então, cada um vai ter que ser um tipo de dieta e a associação de macronutrientes vai ter que ser ainda assim mais personalizada para cada um. Você vai ter que fazer uma entrevista antes para entender que tipo de comportamento essa pessoa tem. Ou seja, não tem a ver só com a alimentação, tem a ver com o comportamento das pessoas. O comportamento. E eu te falo que saber o que comer, saber a quantidade, todos nós sabemos. Mas por que nós não conseguimos executar? É verdade. Porque pela questão dos neurotransmissores, por alterações metabólicas, alterações hormonais, faz com que você tenha aquele comportamento. Você fica buscando dopamina, né? Você fica buscando dopamina, serotonina. Então, uma pessoa compulsiva, ela tem baixa dopamina. Então, ela vai buscar prazer o tempo inteiro. Aí, na hora que ela começa a comer, ela come muito volume. O paciente que tem uma serotonina baixa, ele vai ficar comendo beliscador. Vai lá, ele abre a geladeira, pensa, pega outra coisa na geladeira, passa na cozinha, come outra coisa, tá aqui, já fica assim, imagina, se eu comer aquele pão agora, ou se eu comer um pudim agora, então vai ficar o anjinho aqui falando assim, come, come. Fica o anjinho e o diabinho aqui falando. Com toda certeza. E pela questão do padrão alimentar, neurotransmissores, hormônios, e quando a gente come aquilo, já foi, o corpo mandou você comer. Na hora que você vê, já foi, já comeu. Já foi, então não tem... Então, por isso que a gente ainda tem que facilitar tudo. Temos que não deixar tantas comidas, aquela que você não tem controle, visíveis. Porque senão você vai comer. E aí esconde no armário, né? Esconde. Não pode ficar... Tem que ficar assim, 2,5 metros de distância do seu olho e não ficar assim, disponível. Porque senão o anjinho do mal vai falar pra você, vai lá, come, você merece, você pode. O de hoje foi exaustivo, não foi tão bom, trânsito. Aí você vai comer. Você fica compensando, né? Compensando essa questão das frustrações do dia, né, em cima da alimentação. E com certeza, seus casos, com certeza, está relacionado a isso. A ansiedade deve ter sido, até voltando a essa questão da obesidade, eu imagino que ela está muito relacionada à ansiedade.
E talvez hoje a ansiedade gera o estresse, gera várias situações de depressão, aquela coisa que a gente já sabe, todo esse pacote que vem junto, dependendo do estado emocional de cada pessoa. A ansiedade, ela é hoje o maior vilão da obesidade? Tá muito associado à questão da ansiedade. Tanto no beliscador e no compulsivo, a maioria dos pacientes tem ansiedade ou mais quadro depressivo associado. E se a gente não consegue mudar o comportamento dessa pessoa, então colocar esses neurotransmissores adequados, o paciente não vai conseguir executar. Ele vai pegar aquela dieta, aquela receita, vai guardar na gaveta e não vai conseguir executar. E assim, a obesidade também tem muita característica genética. Só assim, se você for filho de pais obesos, só do pai ou mãe, você tem 50% de chance de ser obeso. Uhum. Se for ambos obesos, você tem 84% de chance de ser obeso. Nossa. E querendo ou não, a gente tem, acho que é questão cultural, de olhar para o obeso e falar assim, falta de vergonha na cara, falta de foco, força, fé, cria tipo, só comer menos. E não é. É uma doença, assim como o paciente pode ser hipertenso, ou ele pode ter hipotireoidismo, ou ele tem colesterol alto, tem a doença obesidade. E a gente tem que tratar essa doença como tal. E às vezes ela é silenciosa, porque às vezes a pessoa, ela está com assim, pode ser sendo coisa de leigo, mas às vezes ela não está com a característica física de obesidade, mas ela está com comportamento para se atingir esse comportamento de obeso. Isso é verdade. E assim, e tanto a questão do comportamento quanto na composição corporal. Então, por isso que a gente analisa, através do exame da bioimpedância, que vê quantidade de massa magra, de músculo, a gordura em cada membro, gordura visceral, porque o paciente ele pode pesar ali 60 quilos, mas ele já ser obeso. Porque ele tem 45% de gordura. Então, não é só questão do número na balança. Tem a questão da circunferência abdominal. Porque eu posso ter só obesidade visceral. É verdade. Então... Eu já fiz esse tipo de análise e tem razão. Porque você pode estar com gordura no fígado, aí começa todos os problemas relacionados a diabetes, futuras diabetes, né? Problemas pancreáticos. Pâncreas, questão de insulina, colesterol, triglicérides. Aí vai vir todas as comorbidades associadas. A apneia do sono. E aí você tem mais chance de AVC, de infarto, trombose. Vai vindo todo mundo associado. Então, a gente não pode romantizar essa doença que assola tantas pessoas do mundo. Então, 1 bilhão de pessoas... 1 bilhão? Com obesidade. Então, acima daquela linha. Não é IMC, quando você diz 1 bilhão. Nessa característica está ainda IMC. Porque a bioimpedância não é tão fácil acesso para todas as pessoas. Mas pela questão do IMC. Então, ela é como se fosse uma régua para você dimensionar, então, essa quantidade. Que a maioria das vezes acaba sendo realmente a obesidade, né? A pessoa está com uma estrutura realmente acima do desejável, até pela estrutura alimentar, de acordo com o país que você está, né? O tipo de alimento que você consome naquele país, isso também define muito. Tanto a questão dos alimentos, hoje em dia as pessoas estão mais sedentárias. Então, antigamente a gente ia ali buscar, ia na esquina, ia ali atender abrir um portão. Hoje em dia tá tudo na questão do telefone. A gente está ficando cada vez mais sedentário, então tem a questão disso, o metabolismo vai caindo, cada vez estamos mais ansiosos, mais estressados, então comendo mais industrializados e aí o metabolismo cada vez vai ficar mais lento. É interessante a gente falar essa associação, porque antigamente eu lembro que a gente falava de tratamento de obesidade, a gente pensava só na questão fisiológica. A pessoa obesa, então a gente vai fazer uma dieta e resolver o problema da pessoa. A gente está vendo nesse bate-papo nosso, está muito mais relacionado a questões comportamentais ou até neurológicos, porque você está falando de ansiedade, ou seja, hoje você é uma profissional que, além de ser nutróloga, você também tem um pouco de psiquiatria nessa história também, tem que estar correlacionado. Essas questões de controle de ansiedade, controle cerebral, né, dos gatilhos que a gente tem, neuroquímicos, que acabam trazendo a situação. É isso mesmo hoje? Você tem que ser um pouco psiquiatra, vamos dizer assim? Eu te falo que... Psicóloga? Eu tenho que ser psicóloga, psiquiatra, eu tenho que ser amiga, mãe, eu tenho que realmente pegar na mão do paciente ali e entender quais foram os traumas que desencadearam aquele comportamento. Seja, a causa. Eu tenho que lhe... Foi algum alimento, assim, desencadeou? Ou teve um trauma emocional que você ficou sedentário? Ou teve
medicamentos que você usou que contribuiu para a obesidade, ou não, eu sou só desorganizada e deixei a vida levar e foi. Então, não consegui fazer escolhas, não priorizei escolhas. Então, mas eu te falo que, pelo menos assim, 60% da minha anamnese, ali, minha consulta demora ali 1 hora e meia, é entendendo o comportamento, entendendo os traumas emocionais, entendendo como que é o cotidiano, como que é a questão da alimentação social ou não, porque senão o paciente não vai conseguir executar. E nem eu vou conseguir montar o quebra-cabeça que é o ser humano. Eu imagino, porque é um quebra-cabeça gigantesco. É um quebra-cabeça. Porque a pessoa ela tem que realmente falar tudo aquilo que ela está sentindo. E às vezes ela não sabe o que falar, porque às vezes ela não tem valor daquilo. Ela não sabe que às vezes aquela cervejinha, toma uma cerveja todo dia, dando exemplo. Que aquilo lá, com o tempo, pode realmente trazer um problema sério de saúde para ela. E ela acha que isso é normal. Porque ela vem culturalmente, ou ela vem... Eu falo assim que é uma brincadeira de brincando na finanças comportamentais, tem a ver, né, com questões de gatilhos emocionais, que é a heurística da cabeça de avestruz, né? Você se esconde e não quer ver aquilo. Você não quer enxergar que você tem um problema a ser resolvido. Que eu imagino que para a tua área, não é... É o efeito avestruz que a gente fala, né? Que você coloca a cabeça em terra e você não quer ver aquele problema. E talvez para você, eu imagino que seja a maior dificuldade antes de você começar realmente o tratamento em si, que espera-se de um médico, né? Que espera que ele faça uma dieta balanceada, que ele te dê algum tipo de medicamento que vai realmente ajudar nessa questão, né? Mas pensando na questão de tratamento, além dessas questões de você fazer uma análise psicológica, buscar esses gatilhos, o que ajuda a amenizar isso ou realmente trazer um tratamento de acordo com aquela pessoa? Que tipo de tratamento é adequado hoje? Quais são? Quais que existem no mercado? Primeiro, a gente, igual você disse, primeiro tem que ser questão emocional e o sono tem que estar muito bem equilibrado. A pessoa tem que tomar a quantidade necessária de água. Temos que ter uma qualidade alimentar. Temos que modular o intestino. E aí, a gente tem que, depois disso, olha só, ir na questão do tratamento da obesidade. Então, hoje, a gente tem 4 medicamentos no Brasil que são aprovados para a questão da obesidade. Então, tem medicamentos que vai aumentar mais a saciedade, porque tem paciente que não tem saciedade. Na hora que começa a comer, quer comer um boi. Eu falo que é a tasmania da comida. Sai triturando tudo. Que é a questão da liraglutida ou da semaglutida, que são as canetinhas que todo mundo fala aí, todo mundo sabe na questão da internet. Tem medicamentos igual a bupropiona com naltrexona. Ela melhora o comportamento e a fissura. A gana, tem que ir lá comer, quero comer, agora só serve agora se for um pudim, ou só serve agora se for chocolate. Se a cabeça tá falando, vai lá e come só se for isso, e você pensa assim, eu comeria agora um tomate? Não comeria não. Então não é fome não, é vontade. Então, é vontade, é fome emocional. Então, pode ajudar muito nessa questão. Tem a questão na compulsão alimentar, a lisdexanfetamina, que ajuda muito no compulsivo. E são neurológicos, são psicotrópicos, alguns deles, não são? São. Tanto a bupropiona com naltrexona, quanto a lisdexanfetamina. A fluoxetina também pode ajudar, o topiramato. E são medicamentos controlados e que tem que ser usado com receita médica e com indicação. É isso que eu ia falar, porque como são medicamentos que são utilizados também para outras situações, tem que ser muito bem indicado e saber a dosagem certa para não ter problema de ter outros tipos de patologias que possam surgir do mau uso desse medicamento. Com toda certeza. E assim, pode ter tanto arritmia, quanto mais ansiedade, mais depressão, pânico, insônia, irritabilidade, náuseas, vômitos, constipação, diarreia. Pode ter uma série de consequências porque o medicamento não foi indicado para você. Então, tem que ser muito bem indicado, porque senão é um tiro no pé. Vai passar mal, além de passar mal, depois vai ter que tratar consequência. Por isso que é perigoso as pessoas fazerem, eu vejo muito, né? Pessoas dando dicas na internet de processos de emagrecimento, de contra a obesidade, faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo. É por isso que é interessante a gente estar tendo esse papo aqui, até por uma questão de consciência, de que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade e saber que existe um profissional como você que vai fazer aquilo especificamente para aquela pessoa.
para que ela possa seguir aquele tratamento e não seguir porque a fulana disse, porque o vizinho disse, porque aquela pessoa da internet disse, né? Então a gente está tendo hoje um problema. A internet ela é boa porque ela traz muita informação, mas eu imagino que para a tua profissão também ela pode ser um vilão. E com certeza deve chegar casos no seu consultório que a pessoa já fez tudo que tinha que fazer de errado, achando que estava fazendo certo, não é isso? Com toda certeza. Inclusive agora eu estava atendendo uma paciente que ela assim, minha amiga emagreceu, eu usei o medicamento dela e eu falei, o que você perdeu? Ela, R$1.000, porque não adiantou nada o medicamento. Eu falei, mas não iria te ajudar, porque não é pro padrão alimentar dela, não tinha alterações que justificasse o uso daquele medicamento. Não, é curioso, às vezes as pessoas gastam um dinheirão e às vezes um profissional como você, às vezes o valor é igual menos que esse valor, né, de R$1.000 para poder ter o aconselhamento e a dosagem, tudo certo, para que você tenha um ótimo resultado, que você vai economizar lá na frente. Com toda certeza, porque eu falo assim, eu proponho como se fosse um mapa, como se fosse um Waze. Então, nós estamos aqui no ponto A, vamos lá para o ponto B, nós temos esse caminho. Esse caminho aqui, tem uns que é estrada de chão, outra estrada de terra, ou você pode ir de avião. Então, aí você vai escolher qual o melhor tratamento para você, conforme a sua indicação. Então, eu vou propor para você assim, isso para você é o melhor, isso você tem indicação, isso aqui de jeito nenhum não usa, porque não é usar o da vizinha ou da amiga, o que a outra usou não vai te trazer resultado. Com toda certeza. Você citou uma questão das canetas. A gente sabe que comprar caneta hoje não precisa de prescrição médica, você precisa ter dinheiro. Só precisa de dinheiro e muito. E muito dinheiro. O que você diz dessas canetas? Elas realmente ajudam e acho que é legal falar para quem está tomando sem prescrição médica, eu imagino que seja totalmente errado fazer isso e tem que ter uma dosagem correta, até porque se você exagerar a dosagem, pode trazer também um malefício e inverter essa situação, não é isso? Isso. E assim... Bom a gente até falar disso, porque até chegou no Brasil a outra canetinha, agora, atualmente. É uma de maior dosagem, né? Maior dosagem. Então, assim, que no Brasil tem a Victoza, tem a Saxenda, tem a Ozempic. Ribelsus. Aí chegou o Ribelsus, que é Vioral. Vioral, que é a é verdade, é na caneta, é verdade. O Igov, chegou agora. Em alguns consultórios médicos também tem a Monjaro, que aí é melhor ainda. Então, tem caneta aqui para uma perda de peso de 8% do peso, a outra para uma perda de peso de 17%, a outra de 30% do peso, pau a pau com bariátrica. E qual que é o mecanismo de ação das canetas? Retarda o esvaziamento do estômago e manda informação para o cérebro falando que está saciada, porque ela é um análogo de GLP-1, que é um hormônio que nós temos a nível intestinal. Então ele manda a informação que você está saciada. Aí você começa a comer, logo não quer mais. Fica bem. Mas se você tem uma fome de ir, o impulso, ela não vai te tirar isso. Então, por isso que pode não ser efetiva. Tem que estar associado, então. Tem que estar associado. E interessante, assim, que a Wegovy, que chegou agora tem 2 semanas, o único medicamento que tem um estudo para diminuir o risco de 20% de doenças cardiovasculares e AVC e infarto. Olha só. Então, um medicamento sensacional para quem tem indicado. Não é porque você pode ir lá comprar na farmácia por sua conta que vai ser muito bom. Porque talvez você pode ter contraindicação absoluta de usar esse medicamento. Ou seja, tem que falar com você. Tem que falar, tem que marcar uma consulta. E assim, para que gastar dinheiro à toa? Você vai gastar aí R$1.100 ou R$2.400 ou R$5.000, R$10.000 por mês de caneta. Que pode não servir para nada. Pode não servir para nada. Porque é isso aí, o profissional que está associando. E falando em profissional, fala um pouco de você, da sua história. Como que você começou na medicina, foi para nutrologia? Conta um pouco de você. Eu comecei porque, assim, desde os 7 anos de idade eu sofro para emagrecer. Então, é verdade. Um sofrimento. Então, todo mundo que você tá passando aí, eu já passei. Ou seja, você tem experiência em você mesmo, né? Já passei por tudo, eu só não fiz bariátrica, mas do resto, coloquei balão, viver internada em spa, usar todos os medicamentos desde os 11 anos de idade, achar que o meu resultado ia ser só com lipoaspiração e fazer lipoaspiração desde nova. E não, porque eu não fui na causa. E ninguém me explicou. E eu falei, eu vou ser médica, eu vou formar nisso, eu vou estudar isso para me entender e que se eu me tratar e eu conseguir ter resultado, eu vou conseguir ajudar milhões de pessoas.
Olha só, quer dizer, saiu de um problema e virou uma solução. Uma solução. Então, assim, eu falo que a minha maior dor faz parte do meu maior propósito. Então, eu quero ajudar as pessoas a emagrecerem e eu falo até assim, pra pessoa, perdeu 10 quilos, vai lá e doa 10 quilos de alimento pra alguém. Até pra sua cabeça ver o que você carregava associação. todos os dias e, querendo ou não, a gente ajuda ainda a matar a fome de alguém. Que legal, olha só. E aí, por isso que eu fiz medicina, fiz nutrologia, fiz 1 ano e meio de endócrino, parei, mas vivo fazendo cursos, congressos, pra mim aprender tudo possível pra me ajudar a minha vida, porque é todo dia eu vencendo, quanto também ajudar todo mundo que me procura. É interessante que quando você está tratando alguém, você se vê um pouco, né, nesse caminho, né? Todos os dias, todos os dias. E qual que é a sensação de se ver nesse caminho? Porque é legal você, uma pessoa que veio de um problema, que você trouxe uma solução para você, e agora você está distribuindo essa solução. Qual é o sentimento que vem quando chega uma pessoa que lembra você? Eu falo para ela, ó, é difícil, mas eu vou segurar na sua mão, vamos junto, porque eu passei por isso. E quando eu até vejo que a pessoa tem um resultado, assim, fantástico, rápido, falo, nossa, por que eu não tive um profissional que me ajudou, assim, naquele momento? Olha que... E quando a pessoa ou tem um resultado rápido demais e é um momento que eu ainda quero emagrecer um pouquinho, eu falo, não é possível que essa pessoa, que eu passei, que eu vou me atender para me ajudar desse jeito novamente. Porque assim, eu eliminei 30 quilos. E aí, todos os dias eu tenho que ajustar, porque senão eu vou lá, engordo 5 quilos. Porque a obesidade não é cura. É gerenciável só. Gerenciável. Imagina. É para sempre. É ad eternum. Então, é um cuidado e um tratamento todos os dias. Manter o peso é igual andar na escada rolante ao contrário. É esforço contínuo para ficar no mesmo lugar. Que legal, olha só. Então, e aí eu me vejo muito nos pacientes, quero ajudar, falo, mas como que a pessoa deixou chegar a esse ponto? E muitas das vezes a gente não procura ajuda pelo medo do julgamento. Porque a gente já tem que sofrer com o corpo todos os dias, a gente sofre na hora de escolher a roupa, a gente sofre na hora de olhar no espelho, a gente sofre na hora que sai na rua, sabe, que tá todo mundo nos olhando, e aí a pessoa ainda tem assim, eu vou procurar um profissional que ainda vai me julgar. É legal, é bom que você traz essa sensibilidade para o paciente, que a gente fala que hoje o mundo é de conexão, e eu creio que nesse momento é a hora que você se conecta com o paciente e traz todas essas emoções que você sentiu no passado, mas de uma forma positiva, trazendo realmente, né, um carinho, né, uma emoção boa para que ele possa perseverar, persistir. E é legal ele ter essa realidade, né? Você diz de sentir de que, não tem como curar, mas tem como a gente vencer, tem como a gente continuar e viver, né? Viver bem. Com toda certeza. E sim, dá para viver bem, dá para prevenir doenças, porque não é saudável estarmos ali na obesidade. Só o fato de estar obeso aumenta 13 tipos de câncer. Então, quero ser um adulto saudável, quero ser um idoso saudável, não tem como estar obeso. Então, a gente tem que prevenir agora e ter qualidade de vida, porque senão a gente não vai conseguir movimentar, a gente não vai conseguir brincar com os filhos, com os netos. É verdade. Não vai ter disposição, não vai querer sair de casa, porque estou obeso, estou ali acamado, cansado. Doutora Larissa, te agradeço bastante. Acho que foi fantástico, né? Acho que essa questão de você ter vivido essa experiência e estar aqui hoje trazendo solução para quem está nos assistindo e dando a mensagem correta, que é para vocês que estão aí, que é essa busca de um profissional correto para você ter uma experiência certa, uma experiência correta, para que você possa, né, eliminar, como você mesmo disse, né? Não perder, mas eliminar. É isso aí. Muito obrigado e te agradeço, tá? Por estar aqui conosco. Prazer estar aqui também. com você também. E assim, pode comer o seu pão, não coma muito, mas pode comer que não vai ser isso que vai ser o vilão do seu emagrecimento. É isso aí. É o TrioCast com você.